vida. Sabe o que Deus fez? Pegou a tua essência e botou dentro do homem. Aleluia. Não pegou não? Eu vou liberar. Se você não ora, não tem a essência de Deus. Se você não jejua, não tem a essência de Deus. Se você não medita de noite na palavra de Deus, não tem como ter a essência de Deus. Se você não sobe monte, se não evangeliza, se não dá bom testemunho, você não carrega a essência de Deus. Aí Jeremias capítulo 1, versículo 5, Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei como profeta. Quando nós chegamos no versículo 6, Jeremias vai tentar questionar por Deus. Por que, Daniel? Ele vai dizer para Deus: eis que não sei falar, porque eu sou uma criança. E Jeremias, igreja, não era uma criança. Então Jeremias, missionário Ruth, ele está dizendo para Deus uma coisa que ele não é. Quando Jeremias fala para Deus uma coisa que ele não é, missionário Ruth, Deus agora vai exortar Jeremias dizendo: não diga que você é uma criança, porque eu te conheço. Aí Deus fala para Jeremias: aonde eu te enviar, tu irás. E tudo que eu te mandar falar, tu falarás. É então dizendo: Jeremias, você não vai ir aonde você quer, você vai ir aonde eu te enviar. Jeremias, tu não vai falar o que você quer, tu vai falar o que eu te mandar. É Deus dizendo: você não vai ser guiado pelo desejo do teu coração. Por quê? O coração do homem é enganoso. Quem vai te guiar na terra sou eu. Fala pro teu irmão: quem é guiado por Deus não vai aonde quer. Quem é guiado por Deus não fala o que quer. Quem é guiado por Deus não se comporta como quer. Quem é guiado por Deus não se mete como quer. Estou sentindo o cantor da Galileia na casa do chão pegando. Capítulo 1, versículo 5. Porque tem gente que pode estar convertido, mas não pode ouvir um pagodinho. Deus não colocou na boca de Jeremias letra de funk. Deus colocou na boca de Jeremias suas. Repete comigo e fala: palavra. Salmo. Você repete não. Salmo 119, versículo 9. Davi diz assim, ó: como purificar o jovem o seu caminho, observando a palavra do Senhor. Versículo 11: Senhor, escondi a tua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Versículo 105, Davi disse: a tua palavra, Senhor, é lâmpada para meus pés e luz para meus caminhos. Pega isso. Salmo 119, versículo 9. Davi está conectado com a Salmo 119, versículo 11, Davi está conectado com a palavra. Salmo 119, versículo 11, Davi está conectado com a palavra. Só que 2 Samuel capítulo 11, o Davi que tinha comunicação com a palavra, ele agora vai quebrar a comunicação com a palavra. Fazendo o que, Daniel? Adulterando e cometendo um homicídio. Aí Salmo 51, versículo 7, Davi fala para Deus: contra ti, eu somente peguei. Davi não fala missionário Ruth: eu peguei quando a Betseba, eu peguei quando Uria. Ele abre a boca e fala para Deus: eu peguei contra ti. Meu Deus. Escuta, não é Deus que está apontando o
pão viverá o homem. O diabo tira Jesus do deserto, leva para o pináculo, cidade santa, e ele fala para Jesus: está escrito, lança-te daqui para baixo, porque os teus anjos darão ordem ao teu respeito. Jesus volta em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16, e fala para o diabo: está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. O diabo tira Jesus da cidade santa, leva Jesus para cima do monte e diz: se tu me prostrar e me adorar, tudo isso te darei. Jesus volta em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13, e fala para o diabo: somente ao Senhor adorarás. E jovem, que o diabo tenta derrubar Jesus no deserto e não consegue. Conexão com a palavra. Ele tenta derrubar Jesus no pináculo e não consegue. Conexão com a palavra. Ele tenta derrubar Jesus no monte e não consegue. Por quê? Conexão com a palavra. Por quê? Quem tem conexão com a palavra, ainda que o diabo investe para poder te derrubar, você vai se manter de pé. Eu vou repetir. Ainda que o diabo investe para poder te derrubar, se você tem conexão com a palavra, você vai se manter de pé. A juventude de hoje em dia, eles têm que entender uma coisa: que pregar é bom, cantar é bom, tocar é bom, pular é bom, rodar é bom, falar em língua é uma coisa maravilhosa. Só que ter conexão com a palavra, ter conexão com a palavra não é ler, não é estudar e nem pregar. Ter conexão com a palavra é obedecer o que está escrito dentro desse livro sagrado. Se a palavra é contra o adultério, eu não posso adulterar. Se a palavra é contra a fornicação missionária, eu não posso fornicar. Se a palavra é contra a pornografia, eu não posso ver pornografia. Lavadara suriérgia. Se a palavra é contra a bebida, contra a droga, eu não posso fazer nada disso. Aí Jeremias, capítulo 1, versículo 9, Deus estende a mão e coloca na boca de Jeremias duas palavras. Aí, pastor, quando nós chegamos no versículo 11, Deus fala assim: Jeremias, o que é que tu vês? Aí Jeremias fala para Deus: pastor, eu vejo uma vara de amendoeira. Para que serve a vara? Para corrigir. Eu vou repetir, você acha que você não entendeu? Para que serve a vara? Corrigir. É Deus dizendo: Jeremias, eu te chamei, te escolhi, te separei, te levantei. Para quê? Para corrigir o meu povo. Meu Deus, aleluia! Aí, missionária, eu vejo uma geração desequilibrada e não quer correção. Meu Deus! Eu vejo uma geração equivocada que não quer correção. Eu vejo uma geração que tem a aparência de que vive do lado de fora, mas o céu já contemplou que está morto por dentro. E para você ressuscitar, Deus não vai amassagear o teu ego, Ele vai te corrigir. Para quê? Para você se despertar, se posicionar. Glória a Deus, aleluia! Quando Jeremias missionário fala para Deus: eu vejo uma vara de amendoeira, versículo 12, Deus falou que para Jeremias: viste bem, porque o velo sobre a minha palavra para poder cumprir. Versículo 19, Deus falou assim: Jeremias, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo
senti porque eu fiquei arrepiado. Chamada não é para quem quer. Chamada é para quem Deus dá. E Deus está dizendo: eu coloquei em você uma grande chamada, pelo amor de Deus. Lá para dar a súbia. Não é para ficar no banco, não é para ficar na cadeira, não é para ficar olhando para quem está dirigindo, para quem está pregando, para quem está cantando. Deixa a mão errado e faz a minha obra. Eita, Jeová! Deus, aleluia! Chamado! Jeremias, Meu Deus! capítulo 2. É a primeira pregação de Jeremias. Meu Senhor! E Jeremias, varão, ele prega contra a idolatria. Verdade. E nós sabemos que a idolatria, ela não faz parte da santidade, ela faz parte do pecado. Então, se Jeremias, ele prega contra a idolatria, certamente ele está pregando contra o pecado. Então, pregar contra pecado não é pecado. E se não é pecado, eu vou permanecer posicionado para vir pregar contra aquilo que Deus é contra. Porque tem gente que fala que é cristão, missionário Ruth, mas não está sendo contra aquilo que é errado, que Deus é contra. Escuta, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Deus não levantou eles para ser conivente com o pecado daqueles que estavam no pecado. Sabe o que eu sempre estou dizendo, pessoal aqui? Eu não quero que você seja conivente com quem está andando no pecado. Se a pessoa mentir na tua cara, o que você faz? Se a pessoa chegar perto de você, o que você faz? Você fica quieto ou você repreende? Só que tem gente, missionária Ruth, que está sendo conivente com as coisas erradas. Mateus capítulo 14, meu Deus do céu, aleluia. Herodes queria se deitar com a mulher de seu irmão. Aí vem João Batista, bota o dedão na cara dele e fala: não é lícito você se deitar com a mulher do seu irmão. Depois que João Batista prega, ele perde a cabeça. Sabe o que eu acho lindo? Perdeu a cabeça, mas não perdeu a mensagem. Eu vou repetir, ele perdeu a cabeça, mas ele não perdeu a mensagem. E qual é a mensagem de João Batista? Sai do adultério enquanto é tempo. Eu vou repetir, a pregação de João Batista era: sai do adultério enquanto é tempo. Quando João Batista pregava, missionário, o povo ficava assustado. Por quê? O povo não estava acostumado com aquele tipo de pregação. Porque a geração dos dias, ele está acostumado com a pregação assim, ó. Eu estou vendo a chave de uma casa descer, a chave de um carro descer, a chave de um apartamento descer. Ai, derrame da surega. Tem gente que está acostumado a ouvir palavras assim: Deus está abrindo a porta e ainda é de carteira assinada, não é biscate não. Mas quando a pregação é assim, ó, Deus manda botar a casa em ordem. Aí faz bico, aí faz cara feia. Aí tem gente que levanta do banco e corre lá para fora. Amém, tu pode até correr lá para fora. Eu quero ver você conseguir correr. É do jogo. Qual é a diferença do livro de Jeremias, capítulo 18, o capítulo 36, versículo 6? É que no capítulo 18 é a mão de Deus que leva Jeremias à olaria. Jeremias capítulo 36, versículo 6 é a mão do inimigo que leva Jeremias para a lama. Guarda isso. Antes de Jeremias ir para a lama pela mão do inimigo, ele foi para a olaria pela mão de Deus. Não pegou não? Eu vou liberar. É melhor você ser levado para a olaria pela mão de Deus do que ser levado para a lama
O diabo tira o homem da olaria para sujar. Qual é a diferença entre Deus e o diabo? Deus pega quem está sujo e limpa. O diabo pega quem está limpo. Jesus. Fala pro teu irmão, cuidado com a sujeira. Ai, 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 ai. Amado rap da Assúria, a geração que vai ser arrebatada não é a geração que vai para Loma. A geração que vai ser arrebatada é a geração, Gabriel, que vai para a olaria. Eu tô todo arrepiado, irmão. Conhece a olaria de Deus? Deus está mostrando para Jeremias: a minha olaria existe. Fala pro teu irmão, quer crescer? Primeiro tem que passar pela olaria. Meu Deus. Quer ter um ministério avivado? Primeiro tem que passar pela olaria. Quer ter um caráter forjado, missionário? Primeiro tem que passar pela olaria. Escuta, quando Jeremias se levanta, depois desce, sabe o que Jeremias vai ver? Dentro da olaria, um vaso que se quebrou na mão do oleiro. Guarda isso. Não foi o vaso que viu Jeremias se quebrar. Foi Jeremias que viu o vaso se quebrar. Por quê? Tem gente que está se quebrando e não está percebendo. Tu sabe o que é se entregar para Deus? Se entregar para Deus é assim, Gabriel. É quando você não está com vontade de obedecer, é aí que você tem que obedecer. É quando você não está com vontade de orar, é aí que você tem que orar. É quando você não está com vontade de jejuar, é aí que você tem que jejuar. É quando você não está com vontade de ler a Bíblia, é aí que você tem que ler a Bíblia. É quando você não está com vontade de subir o monte, é aí que você tem que ir para o monte. É quando você sente vontade, hoje não vou para a consagração, é aí que você tem que vir. Tem gente por aí que não sabe o que é consagração e nem estudo da palavra. Guarda isso que eu vou falar agora. Jonas, Deus tirou do porão. Elias, Deus tirou da caverna. Deus da janela. Tu lembra? Atos capítulo 20, versículo 9. Paulo está no terceiro andar do cenáculo pregando. Aonde está Eutico? Na janela. E o texto vai dizer, João, que ele cai. Só que ele não cai para dentro, ele cai para fora. O texto está mostrando para nós que Eutico, ele estava mais fora. Sabe qual era, pastor? O erro de Eutico é estar no lugar certo. Mas Gabriel, com uma atitude errada. Por que, Daniel? Eutico, ele está no lugar certo com uma atitude errada. Lugar certo, cenáculo, aonde a palavra estava sendo pregada. E lugar errado, na janela. Paulo, quando viu que Eutico caiu, ele parou a pregação. Vai que, Daniel? Socorrer quem caiu. Eu fico, irmão, impressionado que a geração dizia: é gente que está caído, querendo ajudar quem está caído. Aleluia. Aí o céu me trouxe aqui para dizer para alguém: antes de você querer ajudar quem está caído, primeiro se levanta. Ah, meu pai, tu quer uma coisa? Lucas capítulo 7, versículo 11. Jesus olhou para a viúva de Naim e disse para ela: não chores. Rude, aonde está o filho daquela viúva? Em cima do esquife morto. Primeiro, Jesus não ressuscitou o filho para depois dizer para a mãe: não chores. Primeiro, Jesus foi até a mãe e disse: não chores. Depois que ressuscitou o menino. Por quê? Porque primeiro o trabalho de Jesus
marido, é na tua mãe. O céu está dizendo também, antes de eu tratar com o teu marido, primeiro é com você. Antes de eu tratar com a tua esposa, primeiro é com você. Antes de eu tratar com a tua família, com teus parentes, primeiro o tratamento é contigo. Jeremias, capítulo 38, versículo 6. O texto vai dizer que amarraram Jeremias. Por que, Daniel? Corta. Jeremias, ele está preso por fora, mas está livre por dentro. Ah, você não pegou isso daqui, irmão? Jeremias, ele está preso, Ruth, por fora, mas ele está livre. Porque tem gente que está livre por fora, mas está preso por dentro. E quando eu estava aqui sentado, Deus falou assim aqui no Senhor Ruth: hoje é noite que eu vou desembaraçar vida de pessoas dentro desse lugar. Aí vamos lá, amarraram Jeremias por corda e lançaram dentro do calabouço. Jeremias, ele não subiu, ele desceu. Só que não foi Jeremias que queria ir para a lama. O inimigo pegou Jeremias e levou ele para a lama. Porque tudo que o diabo quer fazer com você, com o teu casamento, com a tua família, teu projeto, teu sonho, é levar você e tudo que você tem para a lama. Só que eu tenho que dizer para alguém: você só vai parar na lama se você quiser. Por que, Daniel? Porque Deus disse na Ruth, ele prefere nós na olaria do que na lama. Vou repetir. Deus prefere eu e você na olaria do que na lama. Se eu fosse dar um tema para essa pregação hoje em dia, sabe qual é o tema? Deus te capacita, vai ir para a olaria, tá? E o diabo te capacita, vai ir para a lama. Tu lembra de Jeremias capítulo 1, versículo 9? Deus estendeu as suas mãos e colocou na boca de Jeremias. O que é que Deus disse na Ruth? Está fazendo com Jeremias? Capacitando ele a pregar. Nós precisamos entender que existe duas capacitações. A primeira capacitação que vem de Deus, a segunda capacitação que vem do diabo. Deus te capacita para você abrir mão daquilo que é errado e fazer aquilo que é certo. O diabo, ele te capacita para você deixar de fazer o certo e fazer o errado. Aí eu te faço uma pergunta nessa noite: você está sendo capacitado por quê? Pela mão de Deus ou pela mão do diabo? Só que eu não saí da minha casa, missionária, para poder pregar por pessoas que estão sendo capacitadas pelo diabo. Eu saí da minha casa para poder pregar por alguém que está sendo capacitado pela mão de Deus. E se você está sendo capacitado pela mão de Deus, prega dentro da tua casa. Por quê? Ministério não se começa aqui, ministério se começa lá. Eu vou repetir isso na Bíblia: ministério não se começa aqui, ministério se começa lá dentro da tua casa. Eu te provo na Bíblia. Juízes, capítulo 6, versículo 25. Deus dá uma ordem para Gideão: Gideão, dentro da tua casa, ou dentro da casa do teu pai, tem um altar. Só que esse altar não é meu, esse altar é de Baal. E eu quero que você derruba o altar que está lá dentro da tua casa. Escuta, antes de Deus usar Gideão para tirar o povo de Israel da mão dos midianitas, primeiro Deus usa Gideão dentro de casa.